Muitos líderes, eu diria que talvez a grande maior parte, não tem um feedback ou um acompanhamento. O líder ele precisa desenvolver uma habilidade de olhar o ambiente. Você treina os teus olhos. Então você começa a olhar, ele tem que olhar o ambiente para entender o que é necessário. Muitas vezes ele pega da empresa uma visão só de caminho, nós temos que ir para lá. Só que não é dito para ele se as ações que ele está tomando dentro, isso eu estou falando do líder direto dele, né? Por exemplo, um coordenador, o seu gerente, né? Vamos dizer assim. Muitos não entregam esse feedback, esse dar o direcionamento. Isso é muito, eu não tinha muito pouco, para não dizer que eu não tinha. Mas aí você fala assim, poxa, eu não tinha? Não, mas você busca como líder isso. Por isso que é uma leitura, você vai treinando os seus olhos para você olhar o ambiente e o que está precisando. E a habilidade você desenvolve de você buscar a informação e buscar para alinhar a rota. Então você busca o teu líder direto para poder saber se você está... Não é para perguntar para estou certo ou estou errado. É para conversar, é para dialogar. É para você apresentar muitas vezes eventualmente o que está acontecendo, é para você buscar uma opinião dele. Isso acontece no dia a dia. Eventualmente, ali, não necessariamente é numa conversa específica para repassar todos os dados. Também, todas as informações. Também pode ser. Mas busque você, o teu líder direto, né, para que você analise o ambiente. Então, é muito comum que seja realmente uma função que ela é muito solitária, de fato. Então, pelo fato de ser solitário e a forma como você é conduzido, vamos dizer assim, tratado, você olhar para isso e você replicar com os seus liderados. É muito comum isso, é muito. Porque é uma falta de conhecimento mesmo, é uma falta de ter a consciência que não é porque eu sou tratado assim que eu preciso tratar assim. É diferente, até porque são posições diferentes. Então, é muito normal que determinadas informações, os líderes, dependendo do escalão, vamos dizer assim, é natural. Eu, enquanto líder, tinha um conjunto de informações na minha mão, estratégicas, que os meus liderados, alguma parte deles, né, alguma parte dessas informações não podia ir da forma como eu sabia para a operação. E a mesma coisa, isso, né, em cadeiras superiores. Isso vai funcionando até o topo da cadeia, vamos dizer assim. Isso é bem natural e bem normal. Então, muitas vezes, você às vezes é tratado... Por exemplo, você não recebe feedback, daí você também não dá para a tua equipe, exemplo. Né? Ou muitas vezes, o teu líder direto, ele é mais ríspido com você, ele já é mais direto, ele não tem muito... E aí você pega esse mesmo modus operandi e replica na operação. Aí você olha e fala assim, poxa, mas eu não gosto de ser tratado assim. Aí é só fazer essa pergunta para você mesmo, se eu gosto de ser tratado dessa forma, sim ou não? As chances são que não, né? Porque quem que gosta de ficar sendo tratado dessa forma não faz sentido. E pelo menos eu acredito nisso. E você vai e replica isso com o seu colaborador? Não. Lá você vai trabalhar de uma maneira diferente. Então a vida do liderado, do líder, ele acaba sendo, além de ser sozinha, né, você muitas vezes não tem com quem compartilhar, as decisões acabam sempre dando aquela sensação de peso muito grande, né, porque é você que está ali. Mas eu digo para você que é possível e é necessário que você trabalhe, que você busque esse trabalho um formato mais humanizado, um formato humanizado no sentido de olhar para um indivíduo, né, e você trabalhar nessas condições com ele, independente de como você é tratado. Como você é tratado, o importante é que você sabe quem você é e a forma como você conduz e os resultados que você vai ter. E você se preocupa com você entregar os resultados para a tua organização. Mas a forma como você vai fazer isso está na para mão, você é o líder. Você é pago para entregar o resultado. Então, logo, você vai ter que usar do teu conhecimento e das tuas estratégias para fazer isso acontecer. E isso que eu estou te passando é um grande conhecimento, mas é uma estratégia. Faz parte de uma engrenagem, faz parte de uma estratégia, é um parafuso de uma engrenagem para você ir lá e ajustar. Então, se você trabalha numa empresa como essa, não é desculpa. E se você é tratado dessa forma, não pode servir de desculpa, e não é uma desculpa, e eu estou te desencorajando a achar que isso, ou melhor, estou encorajando você a achar que não pode fazer isso. Você pode, sim, com certeza, não há problema algum em você fazer isso. E mesmo em empresas que são empresas maiores, empresas que não são, né, que não já muito mais desenvolvidas, vamos dizer assim, mesmo em empresas desse tipo, você que tem muitas vezes um RH estratégico, mas não só por ter um RH estratégico, não necessariamente
quer dizer que todas as questões com os colaboradores estão resolvidas e sanadas. Não, mas é um ponto positivo você ter um RH estratégico em vez de apenas um departamento pessoal. Mas mesmo que você tenha, digamos, um RH estratégico, e nessas empresas, grandes empresas sim, tem um RH com várias áreas, sub-áreas, enfim, mesmo assim, empresas com esse olhar mais humano, que olhando, essas empresas entenderam que o jogo é o ser humano, ou seja, se eu quero ampliar os resultados do meu negócio, eu preciso prover condições para os meus liderados, para que eles possam devolver isso em forma de resultado, em forma de trabalho. E aí eu devolvo para eles em forma de crescimento, tanto profissional, quanto financeiro, quanto enfim, várias outras situações. Eles me devolvem, eu devolvo. É um processo que se joga, é um jogo que se joga junto. Os grandes entenderam isso, pelo menos alguns grandes entenderam isso. Só que mesmo para essa galera que tem essa visão, mesmo assim, eles enfrentam muita dificuldade para conseguir disseminar essa cultura nos líderes. Por que nos líderes? Porque os líderes são as pessoas que estão mais próximas da operação. Então, eles são os responsáveis por replicar essa forma essa cultura, esse modus operandi. Só que mesmo assim, não é uma tarefa fácil. Você pode pegar empresas, exemplo, empresas grandes, isso acontece, é bem normal, não só em grandes, enfim, qualquer empresa, mas pegando um exemplo específico dessas empresas que já têm esse olhar, mesmo assim, você pode encontrar tranquilamente, facilmente, pessoas que não gostam de trabalhar naquela empresa. E outros que adoram. Mas você fala assim, de áreas diferentes, você fala assim, poxa, mas o que muda? Muda o líder. É o líder que é diferente entre uma área e outra. A empresa é a mesma, a cultura é a mesma, os benefícios são os mesmos e tudo é a mesma coisa. Porém, o que muda aqui é o líder. Então você pensa, a dificuldade, é um desafio muito grande as empresas conseguirem fazer esses dois líderes operarem, terem os mesmos modos operantes, para que os colaboradores aqui tenham o mesmo sentimento e a mesma forma de pensar e agir e entender a empresa e produzir para o negócio. E aí, esses dois, quando eles se conversam, eles têm a mesma perspectiva. Isso é muito difícil de acontecer. Então, você, líder que está me ouvindo, você tem total capacidade de você, independentemente da situação do teu RH hoje ou não, de você olhar para esse lado, para as pessoas. A liderança hoje, a gestão, ela é individualizada. Ela precisa ser individualizada. Porque o mundo hoje está muito mais complexo, não é mais como alguns anos atrás, aí, não funciona mais assim. A gente precisa ter um olhar específico para as pessoas. E você vai começar a ter a proximidade também. Você melhora o relacionamento, você passa mais confiança, você passa mais... as coisas começam a chegar até você de uma maneira como um líder mesmo para você resolver, vamos dizer assim. Teve uma situação que eu lembrei agora, muito legal, assim, no sentido do dia a dia, né, que teve um colaborador da empresa que eu trabalhava, e ele era um liderado bem novo de casa, ele tinha cerca de 2 meses e pouco, assim, e ele trabalhava num time onde tinha outras pessoas já com muito mais tempo de casa. E ele tinha um problema na casa dele que era com lesmas. Ele teve, como se fosse um surto de lesmas, umas lesmas grandes, assim, sabe? Eu não sei que espécie mas ela era tóxica. Eu não sei se ela era ou todas são, eu realmente não conheço essa área, né? Não tenho esse conhecimento, mas tinha uma toxina nessa lesma. E ele colocava sal grosso embaixo da porta, depois fiquei sabendo disso, né? Colocava sal grosso, enfim, fechava os orifícios ali para as lesmas não entrarem. Mas algumas passavam e entravam. E aí, nesse movimento dele, ele falou para mim que, depois fiquei sabendo que ele tirava as lesmas de casa com um papel toalha. Mas é bem provável, enfim, né, até pela situação, que em algum momento ele deve ter encostado nessa lesma e deve ter levado a mão até a boca ou até os olhos, enfim, de alguma forma ele ingeriu a toxina. E aí ele começou a ter um monte de complicações. A língua ficou toda escura, bem escura, assim, e ele mudou de cor, assim, é o que eu me recordo na época, assim, que estava bem complicado, assim, sangramento, assim, sabe? É um negócio bem, bem pesado mesmo. E ele, novo de casa, ele não tinha... Ele ficou assim, poxa, sabe? E é normal isso, sabe? Um funcionário novo de casa falou assim, poxa, né? Eu não consigo... assim, a pessoa não quer sair para resolver o problema, né? Por mais que seja questão de saúde, você fala assim, meu Deus, é um absurdo, mas não, mas tem gente que a pessoa precisa do trabalho ali, né? E isso é muito comum de acontecer. E tinha uma questão na época de um plano de saúde, do plano de saúde da empresa, que precisava ter
precisava ter X tempo lá, se não me engano, 3 meses, para fazer determinados tipos de consulta. Ele tinha acesso ao plano, mas tinha níveis lá. E aí faltava pouco tempo para chegar nesses 3 meses. E aí ele não falou nada para mim, né? Enfim, não me acessou. Só que daí tinha um dos colaboradores, um dos funcionários daquele time, ela me acionou. E ela falou, Fábio, tá acontecendo isso, eu preciso da tua ajuda. Estamos resolvendo, precisamos ajudar ele. Eu falei, nossa, com certeza, eu não sabia, né, do que estava acontecendo. E ela, quando ela me contou, eu fiquei desesperado. Passei a mão no telefone, liguei pra gerente do RH, a gente bateu um papo, e ela falou, não, vamos resolver, eu vou te ajudar, nós vamos dar um jeito. E eu falei, preciso dar um jeito, não tem... Esse negócio de falta tantos dias, agora não funciona, mas nós precisamos resolver a vida, nós precisamos resolver a questão de saúde do nosso liderado. E, acima de tudo, ele era um ser humano. E ela falou, não, com certeza, em 1 hora, estava resolvido. Ela ligou para mim e falou, já resolvi, já tá tudo certo, ele pode ir lá, pede para ele rápido, já avisei ela avisou ele, falou, não pode ir e tal, e a gente se ofereceu para pegar o carro da empresa para levar se ele quisesse, e se eu não me engano até que foi ela que levou ele, né, salvo o engano, mas ele foi e daí resolveu, entendeu? Então, esse tipo de situação, pense um líder que ele vamos pensar assim, pense um líder que ele é autoritário, vamos pensar. É um cara assim, aí as pessoas têm medo de chegar até ele, as pessoas não querem, as pessoas já sabem a regra do jogo, vamos pensar assim, não, tem que esperar. Aí o funcionário do lado também não tem muito uma empatia com o outro, em querer ajudar, fala assim, ó, o cara tá ali quase morrendo, sei lá, alguma coisa muito grave, que ninguém sabe, aí ele olha pro lado e a pessoa fala, pois é, não, ali é complicado, né? O nosso chefe aqui é melhor, então veja com o RH, aí vai no RH, o RH fala, não, tem que esperar os três, sei lá, a regra, não sei, depende da situação, né? Tem que esperar dar tanto tempo. E aí fica naquela, ninguém resolve, entende? E aí? Então você pensa, essa situação, se acontece uma situação dessa na tua área, você olha e você é visto como um líder de verdade, como alguém que está ali jogando e próximo e lutando pelas pessoas, entende? E aí, de novo, conectando com a questão do tema de hoje, você chegar e você reconhecer e você criar esse movimento de reconhecer e de comemoração, você constrói esse tipo de laço, de liderança, de estar presente no processo.